Olá, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo Liberdade Financeira. Todo mundo quer liberdade financeira. Vou falar sobre isso neste vídeo à luz das Escrituras Sagradas, porque eu gosto de relacionar Escritura com Escritura. Hoje, 18 de fevereiro de 2023 e agora 9 horas e 39 minutos. Eu gosto de relacionar Escritura com Escritura, coisas espirituais com coisas espirituais. O apóstolo Paulo tinha isto no coração. Ele dizia: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E se de um lado o escritor da Bíblia, o apóstolo Paulo, um dos escritores da Bíblia, disse que prega pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, por outro lado, é bom admirar os irmãos que conferem nas Escrituras Sagradas aquilo que é pregado. Por exemplo, em Atos capítulo 17, verso 11, nós vemos: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem, a pregação da palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pela boca daqueles que lhes pregava e ensinava, dentre eles o apóstolo Paulo. E olha o que eles faziam: examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era como lhes estava sendo pregado. Se de um lado o escritor da Bíblia, o apóstolo Paulo, um deles, disse que prega pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, por outro lado, os bereanos, ao lhe ouvirem a pregação, conferiam nas Escrituras Sagradas se de fato o que ele estava ensinando estava de acordo com as Escrituras. Isso é maravilhoso, meus amigos. Isto é maravilhoso. Vamos aqui para um texto da Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 30, versos do 7 ao 9. Esse texto aqui: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, que é a primeira coisa. E a segunda: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então ele diz: duas coisas eu peço ao Senhor e quero alcançar antes de morrer. Eu não quero morrer sem alcançar essas duas coisas. Primeiro, que Deus me afaste de gente falsa e me afaste da mentira. Falsidade e mentira são irmãs gêmeas. Então ele está dizendo: me afasta do diabo, porque o diabo é o pai da mentira e ele usa as pessoas para serem como ele, falsas e mentirosas. E a segunda coisa, ele diz: eu quero que o Senhor me dê, antes de morrer, liberdade. Liberdade, em outras palavras, porque ele diz: não me dê nem a pobreza e também não me dê nem a riqueza. Eu não quero a pobreza porque certamente eu, sendo pobre, eu vou profanar o nome de Deus, eu vou ser tentado a furtar, a roubar. E eu não quero profanar o nome de Deus. Mas também eu não quero a riqueza, porque me tornando rico, eu vou negar a Deus. Então eu não quero nenhuma coisa, nem outra. Em outras palavras, meus amigos, ele está dizendo o seguinte: eu não quero ser escravo nem da pobreza, e eu não quero ser escravo também da riqueza. Estas duas formas de escravidão, eu não quero. Eu não quero ser escravo. De jeito nenhum, eu quero ser livre. A pobreza
escraviza as pessoas. A pobreza torna as pessoas escravas. Elas não podem comprar alimento, não podem comprar roupa, não podem fazer tratamento de saúde. Elas não podem comprar um lanche quando tem vontade de comer, não pode levar o filho para tomar um sorvete. A pobreza leva as pessoas, força as pessoas a tomarem medidas que lhes trazem grandes consequências, leva as pessoas a tomarem medidas que afrontam, que profanam o Criador, que afrontam o próprio Criador. A pobreza é um senhor tirano. A pobreza é um senhor cruel. A pobreza é um senhor sem piedade. A pobreza escraviza. A pobreza mata. E a pobreza, infelizmente, é cultuada por muitos, inclusive por muitos cristãos que cultuam a pobreza. Cultuam a pobreza como se ela fosse virtude. No cristianismo, a pobreza foi estabelecida como virtude, e isso tem levado o mundo inteiro, onde o cristianismo se estabelece, a rumos inimagináveis e a rumos não muito bons. Porque os governos se aproveitam da consciência do povo, dessa consciência de que a pobreza é uma virtude. Eles se aproveitam disto para subjugar o povo na pobreza e na miséria, e assim estabelecer a sua agenda. Os governos estabelecem a sua agenda com mais ou menos facilidade, de acordo com a crença do seu povo. E se a crença do povo é de que a pobreza é a virtude, então esta pobreza vai ser explorada por aqueles que os dominam. A pobreza, ela não é de Deus. Pobreza não é de Deus. E o cristianismo, Jesus não ensinou que a pobreza é de Deus. Os textos, o evangelho não ensina que a pobreza é algo de Deus. A pobreza é algo ruim. É um senhor. A pobreza é um senhor tirano e cruel, que não tem misericórdia das pessoas. Mas o escritor aqui da palavra de Deus diz: eu também não quero a riqueza. Eu não quero ser escravo da riqueza. A riqueza escraviza, ela é um senhor tirano, Jesus falou disso. A riqueza é um senhor, é um mamon, é um Deus. A riqueza é um ídolo. E é impossível a pessoa se entregar a Deus e ao mesmo tempo se entregar à riqueza, porque a riqueza concorre com Deus para tomar e dominar a vida da pessoa. A riqueza tira a liberdade das pessoas. A riqueza tira a liberdade das pessoas terem tempo com a família. A riqueza tira a liberdade de poder se relacionar do jeito que Deus quer com as pessoas. Tira a liberdade de poder conviver bem com todas as pessoas. A riqueza enclausura as pessoas dentro do seu próprio mundo. Tira delas a liberdade de serem empáticas, de serem generosas, de serem bondosas. A riqueza sufoca. A riqueza não deixa o pai andar com seu filho pelas praças, pela rua. A riqueza tira dos cônjuges a possibilidade deles estarem juntos, andando pela rua de mãos dadas. A riqueza coloca as pessoas dentro do seu carro de luxo, com vidros escuros, para que ninguém as perceba e ninguém as importune. A riqueza coloca as pessoas dentro dos seus jatos e elas vivem no espaço, viajando de um lugar para o outro.
A riqueza, né, escraviza as pessoas dentro do seu mundinho, dentro do seu grupo reduzido. A riqueza sufoca a vida da pessoa, mas também sufoca a alma. Jesus Cristo contou uma história, um homem rico se tornou mais rico ainda. Fez fortuna enorme. E ele destruiu todos os seus celeiros e construiu maiores ainda e se tornou muito rico e poderoso. E depois ele se deitou e disse: come e foga a minha alma, porque tu tens em abundância. E a resposta a ele foi: louco, se te pedires a alma hoje, o que tu tens para dar? Sufoca a alma, mata a alma. A riqueza é um tirano e cruel, tanto quanto a pobreza. Por isso, o escritor aqui da palavra de Deus, dessa linda e maravilhosa palavra que eu estou lendo, Provérbios 30, verso 7 ao 9, diz: eu não quero nem a pobreza e não quero a riqueza. Como quem diz, certamente essas coisas escravizam tanto a pobreza quanto a riqueza. São tiranos, são senhores tiranos e cruel, e eu não quero nenhuma dessas coisas. E quero experimentar esta liberdade, a liberdade plena da minha vida e da minha alma antes de morrer. E em tempos, meus amigos, em que se fala tanto em liberdade, as pessoas querem ser livres, elas querem ser livres, e é impressionante como a busca por liberdade cresce cada vez mais. Elas querem ser livres de tudo, querem ser livres para fazer o que bem entenderem da vida delas. E o apóstolo Pedro fala disto. O apóstolo Pedro, meus amigos, fala algo extraordinário. Vou mostrar aqui para vocês o que diz ele a respeito dos falsos ensinadores, das doutrinas de homens, daqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas para ensinarem e prometerem todo tipo de liberdade. Aqui, lá no versículo 19, ele vai dizer: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O ser humano é escravo daquilo que o domina. As pessoas buscam todas as formas de liberdade e acabam sendo escravas daquilo que buscam. As pessoas querem liberdade moral, elas querem liberdade espiritual, elas querem se libertarem de Deus, porque elas acham que Deus é um senhor tirano. Elas querem se libertar da igreja, da religião, porque acham que a religião e a igreja escravizam. Elas querem ser livres, assim, liberdade total, e acabam sendo escravas daquilo que buscam. Estou relacionando aqui esta palavra de Pedro. As pessoas tornam escrava daquilo que a dominam. Estou relacionando isto com o texto de Provérbios. E as pessoas acabam se tornando escravas da pobreza. Ora, escravas da riqueza. E nenhuma coisa e nem outra. A liberdade está em o equilíbrio. Nem riqueza e nem pobreza, mas o suficiente e o necessário para sermos livres. Condições financeiras necessárias para que sejamos livres. A riqueza, o dinheiro que Deus dá e que Deus quer nos dar é para a nossa liberdade. A graça de Deus tira as pessoas da escravidão da pobreza para dar uma vida de liberdade. Bem como a graça de Deus não é para dar riqueza e tornar as pessoas escravas da riqueza. A graça de Deus trabalha para a nossa liberdade, para a liberdade do seu povo, dos seus servos. Portanto,
Meus amigos, que a graça de Deus possa nos alcançar mais ainda e que o nosso coração seja governado e que nós possamos nos autogovernar, governar o nosso coração, para não cairmos na tentação nem de cultuar a pobreza e nem cultuar a riqueza, nem glorificar a riqueza e nem a pobreza, nenhuma e nem outra, mas buscar em Deus a graça para sermos livres, termos liberdade financeira, não sendo escravo nem da pobreza e nem da riqueza. A gente se vê no próximo vídeo.